Capítulo 551, Batalha decidida. Tradução, Cyber Revisão, 0. Lin Ming franziu o senho. Ele largou a taça de vinho e olhou friamente para a risada de Xingtian. Você acabou de rir. Hehe. Xingtian lambeu os lábios e insidiosamente sorriu, com os olhos frios. No segundo andar da torre Polaris divisora de céus, ninguém se atreveu a falar assim comigo em anos. Isso é porque você ainda não foi para o terceiro andar. O que há de tão engraçado na minha pergunta? Lin Ming encarou Xingtian com determinação. Ele não temia a pressão de Xingtian. Xingtian zombou, a energia infernal em seu corpo se tornando mais rica. Você tem coragem. Mas eu realmente não sei se isso é ser corajoso ou estúpido. Eu tenho 100 maneiras de garantir que você nunca chegue à sua área de prática depois de sair do restaurante escuridão da meia-noite. Você pode tentar. Lin Ming indiferentemente disse. Não havia medo em seu rosto. Xingtian bufou friamente, e uma luz assassina brilhou em seus olhos. Matar Lin Ming fora da arena marcial só poderia ser feito como um último recurso. A Torre Polaris divisora de céus acumulou sua grande riqueza do enorme número de elites heróicas que vieram para cá. Essa era a base deles. Se os seguidores dos Lordes Superiores de 10 Asas foram vistos matando os melhores talentos aqui, quem se atreveria a vir? Dentro do continente do demônio sagrado, a Torre Polaris divisora de céus sempre teve uma qualidade misteriosa. Muitos gênios vieram aqui para aventuras e experiências, desejando a rica fonte de energia infernal, bem como a grande quantidade de recursos de cultivo daqui. Mas eles nunca perceberam que eles mesmos eram os melhores fertilizantes para a energia infernal daqui. Os personagens de alto nível da Torre Polaris divisora de céus sempre esperaram que todos esses gênios morressem aqui, mas nenhum deles se atrevia a matá-los aleatoriamente. Caso contrário, se fizessem isso uma ou duas vezes e continuassem, isso inevitavelmente levantaria suspeitas. Assim, os Lordes Superiores Demônios Celestiais usariam seus servos para se livrar desses indivíduos com potencial para crescer. Quanto aos próprios Lordes Superiores Demônios Celestiais, eles nunca agiriam pessoalmente. Eles prefeririam permitir que um gênio superior se tornasse um demônio celestial de 10 asas do que prejudicar a reputação da Torre Polaris divisora de céus. Isso poderia ser considerado o ponto de partida da Torre Polaris divisora de céus para lidar com essas questões. Havia até algumas seitas com histórias incrivelmente profundas que estavam bem cientes dos segredos da Torre Polaris divisora de céus. Mas elas ainda enviavam suas jovens de elites para a Torre Polaris divisora de céus para se aventurar. Enquanto eles fossem fortes, então eles não teriam medo. Olhando para o quadro maior, mesmo se eles fossem fracos, eles ainda poderiam sair depois de se tornar um demônio celestial de 8 asas. Desta forma, ambas as partes sairiam ganhando. Claro, Lin Ming não sabia nada disso. Xingtian subitamente sorriu e conteve toda a energia infernal que ele estava emitindo. Hehe, desde que você quer acabar com a série de vitórias dos outros, então eu ficarei feliz em ajudar você. Lin Ming ficou em silêncio. Ele originalmente estava preparado para rejeição, mas nunca pensou que Xingtian concordaria com ele. Xingtian colocou sua taça de vinho e brincou, deixe sua marca de transmissão de som. Quando for a hora de você aparecer no palco, vou informá-lo. Lin Ming deixou para trás sua marca de transmissão de som. Como ele não tinha necessidade de bater papo com esse sujeito, ele se levantou e foi embora. Depois que Lin Ming saiu, Xingtian sorriu maliciosamente. Então, ele começou a tirar outro talismã transmissor de som. Depois que Lin Ming saiu do restaurante escuridão da meia-noite, ele voltou para sua própria área de prática. Ele tirou a camisa e sentou-se na fria cama de pedra, começando a meditar. Este Xingtian, obviamente, pretende me matar.
No segundo andar da torre Polaris divisora de céus, aqueles artistas marciais com força para se classificar no primeiro nível devem ser capazes de obter a chance de acabar com as séries de vitórias dos outros. Mas eu sou diferente porque eu sou um humano, e é exatamente por isso que Xingtian quer me matar. Ou alguns dos demônios gigantes que eu matei antes são de sua família ou amigos. Lin Ming pensou um pouco mais, mas não conseguiu chegar a um motivo concreto. Em qualquer caso, independentemente dos resultados, ele tinha que estar pronto para lidar com o que acontecesse. Lin Ming não temia desafios. Em vez disso, ele temia pisar na arena para um silêncio vazio e vacilante, onde ninguém ousaria lutar com ele. Ele tirou o disco de matriz de batalha de seu anel espacial em que estava registrado a luta do artista marcial da 8ª etapa da destruição da vida. Depois que ele ajustou sua condição mental e relaxou, ele injetou verdadeira essência no disco de matriz de batalha. Imediatamente, uma série de imagens fantasmas dispararam do disco matriz. O campo de batalha era um vasto e ilimitado deserto. Dezenas de milhares de metros no ar, um homem vestido de branco estava voando, segurando uma espada com as duas mãos. Este homem tinha uma atmosfera muito descontraída com ele. Com o cabelo solto e comprido, ele parecia um pouco preguiçoso e desdenhoso. Se não fosse por ele ser o único humano nas imagens fantasmas, Lin Ming não teria imaginado que esse homem fosse uma potência humana da 8ª etapa da destruição da vida. A última vez que vi a batalha de um quase imperador, embora não fosse capaz de sentir a aura das ilusões, ainda me sentia tenso e apreensivo. Mas desta vez, enquanto estou olhando para este mestre da 8ª etapa da destruição da vida, é como se eu estivesse olhando para uma pessoa comum. Para poder retornar à própria origem a este nível, é realmente surpreendente. Não apenas isso, mas ele só parece ter entre 20 e 30 anos. Depois que um artista marcial atinge destruição da vida, sua expectativa de vida será bastante prolongada. Mas, para ser capaz de manter uma aparência tão jovem significa que ele entrou na destruição da vida em uma idade muito jovem. Este sênior é absolutamente uma existência no pináculo entre todos os talentos do grau imperador. Um talento de grau santo deixaria de avançar na primeira etapa da destruição da vida. Um talento do grau imperador tinha as qualificações para entrar no reino mar divino. Claro, havia enormes diferenças dentro do reino mar divino. Um mestre do reino mar divino que chegou até a 5ª etapa da destruição da vida provavelmente poderia ser morto instantaneamente por uma potência do reino mar divino que chegou à 8ª etapa da destruição da vida. Enquanto Ming pensava nisso, ele também olhou para o oponente do homem humano. O homem realmente tinha dois adversários. Um era um demônio gigante e o outro era um diabrete. Sem dúvida, ambos estavam no nível quase imperador. Pensar que ele está enfrentando duas pessoas. A raça dos demônios gigantes tem um corpo poderoso e eles se destacam em combate corpo a corpo. A raça diabrete possui uma força da alma formidável e se destaca em ataques de longa distância. Eles podem atacar de longe enquanto o outro envolve o oponente em combate corpo a corpo. Isso é extremamente difícil de lidar, eu me pergunto como este senhor vai lidar com isso. Lin Ming esperou segurando a respiração. Neste momento, o demônio gigante quase imperador moveu-se primeiro. Ele pegou um enorme machado de escalada e avançou. Uma onda de verdadeira essência que tremia a terra se projetou para frente, causando incontáveis pequenas fissuras espaciais em todos os lugares. Embora isso fosse apenas uma ilusão da luta, Lin Ming ainda sentia esse ataque que destruía o céu. Mas a potência humana da 8ª etapa da destruição da vida só riu descontroladamente. Ele pegou sua espada e correu direto frente. Ele vai lutar com ele de frente. Os olhos de Lin Ming brilharam. Se um humano lutasse contra um demônio gigante, eles normalmente teriam que depender de sua velocidade para vencer.
Se ambos colidissem em um ataque frontal, então o humano seria muito inferior ao demônio gigante. Mas este Senhor, enfrentando o grande golpe do demônio gigante que parecia separar os céus, avançou sem hesitar por um momento. A partir do momento em que a espada e o machado de escalada se chocaram, a luz cintilante iluminou o mundo. Mesmo que não houvesse som vindo das imagens fantasmas, Lin Ming ainda podia imaginar as terríveis explosões que até mesmo esparramavam as nuvens. O demônio gigante foi forçado a voltar. Lin Ming observava com os olhos arregalados enquanto o demônio gigante era cortado pela espada do humano e enviado de volta. O demônio gigante cuspiu um bocado de sangue, ele foi aparentemente fortemente ferido. Mas, nesse momento, os lábios murchos do quase imperador Diabrete se moveram e ele cuspiu vários selos roxos. O Senhor humano viu isso e zombou. Ele esfaqueou com a espada e, apesar de estarem separados por uma distância de um total de 10.000 pés, ocorreu uma cena incrível. A espada simplesmente ignorou a distância de 10.000 pés e perfurou a frente do quase imperador Diabrete. Era como se o próprio espaço tivesse sido espremido e depois perfurado pela espada daquela potência humana. Os olhos de Lin Ming brilharam com a luz pura enquanto ele seguia de perto essa espada. O aterrorizante uso deste conceito fez com que sua mente tremesse. O quase imperador Diabrete entrou em pânico. Ele queria se esquivar dessa espada, mas o espaço ao seu redor de repente se apertou, bloqueando completamente sua rota de fuga. Pu! Uma espada perfurou seu coração. A espada girou, tirando um rio de sangue, o quase imperador Diabrete foi dividido ao meio. Ele morreu. Lin Ming ficou completamente chocado. Um mestre quase imperador morreu assim. O quase imperador demônio gigante começou a entrar em pânico, com o rosto empalidecendo. Ele aparentemente não esperava que a força dessa potência humana fosse tão aterrorizante. Ele parou por um momento e depois se virou decidido a escapar. Mas neste momento, outra cena inexplicável ocorreu. A velocidade do quase imperador demônio gigante diminuiu de repente. Embora ele estivesse tentando fugir com toda a sua força, sua velocidade não era mais rápida do que a de uma potência do reino núcleo rotativo. Era como se ele tivesse caído em um pântano, lutando para se mover. A essa altura, o Senhor humano havia se recuperado. Ele esfaqueou com a espada. Esta espada parecia lenta, mas na verdade apareceu imediatamente atrás do demônio gigante, exatamente onde seu coração estava. O quase imperador demônio gigante queria se virar para bloquear este ataque, mas sua velocidade estava presa no pântano do tempo e ele não foi capaz de se mover a tempo. Em última análise, a espada da potência humana perfurou seu coração pelas costas. Sangue foi atirado ao vento. O quase imperador demônio gigante morreu no local. As imagens fantasmas terminaram aqui. Lin Ming soltou um longo suspiro, inexplicavelmente chocado. 2 grandes quase imperadores foram mortos em 3 ataques com a espada. Comparado ao mestre da 8ª etapa da destruição da vida, um quase imperador demônio gigante e Diabrete eram muito carentes. Além disso, esse senhor era um gênio em compreender as leis e até mesmo entendeu as vagas leis do tempo e do espaço. Assim, tudo isso resultou em uma batalha unilateral, com o outro lado sendo eliminado. O talento dos humanos não era fraco. Era só que os julgamentos que enfrentaram eram cruéis demais. Quantas pessoas conseguiram alcançar a 8ª etapa da destruição da vida? Mas, quanto mais árduo esse desafio, mais Lin Ming estava animado. Ele não temia as exigências desses julgamentos, temia apenas que não tivesse a chance de fazer esses testes. Os 2 ataques do Senhor humano com a espada pareciam conter mistérios ilimitados. Eu não sei o quanto vou conseguir perceber através da meditação. Lin Ming pensou. Assim como ele estava se preparando para se submeter ao isolamento masoquista a portas fechadas, uma chama brilhou na frente dele, era um talismã transmissor de som.
Logo depois, a voz de Xing Tian soou no ouvido de Lin Ming. Garoto humano, você está com sorte. 5 dias a partir de agora você terá uma chance. Um artista marcial obterá uma sequência de 10 vitórias. Se você tiver medo de morrer, não venha. Não reclame comigo que nunca lhe dei uma chance. Tão rápido. Lin Ming dispersou a chama e zombou. Não importa que truques esse sujeito estivesse tramando, ele não precisava se preocupar com isso. Desde que ele tivesse superioridade absoluta em força, não havia necessidade de temer nada. 5 dias devem ser suficientes para meditar sobre esse disco de batalha. Eu posso até ter algum tempo sobrando para melhorar meu cultivo. Quando Lin Ming pensou nisso, ele deixou completamente de lado a questão da batalha pendente. Ele rapidamente entrou na intenção marcial etérea e mergulhou na percepção das leis. Durante esse tempo, em um quarto escuro no restaurante Escuridão da Meia-Noite, Xing Tian estava bebendo vinho envelhecido por milênios. Ele sorria maliciosamente para um homem de pele negra. Shumen, eu lembro que você queria ganhar sua sequência de 70 vitórias. Aquele Lin Ming idiota está realmente pensando em acabar com as vitórias dos outros para ganhar pontos de abate. Eu acho que é bastante apropriado você subir ao palco. Ha 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 ha. Grande irmão, embora o talento de Lin Ming seja bom, no final ele é apenas um ingênuo recém-chegado. Você quer que eu suba? Ele é apenas um estúpido idiota. Eu posso nem conseguir uma vitória se eu derrotá-lo. Shui Men disse enquanto arrancava um grande pedaço de churrasco, pesada insatisfação em sua voz.